Hoje há tantas distrações, né, irmãos? A gente envolvido nisso, envolvido naquilo outro. Tantas coisas roubando o nosso tempo. Que deveria de ser para Deus a prioridade. Como é que a gente deixa para orar depois, mas no trabalho a gente não chega atrasado? Às vezes chega até adiantado. Como é que a gente deixa de ler a palavra, de receber uma orientação de Deus? De noite eu faço o meu devocional, ou quando eu tiver um tempo. Mas para as coisas daqui a gente não se atrasa, às vezes chega até adiantado. Está errado, amado. É primeiro Ele. É primeiro para Ele. É primeiro dele. Se nós somos dele, é primeiro dele. Para Ele. Depois para nós. Depois nós vamos ganhar dinheiro. Depois nós vamos fazer o que temos que fazer para sustentar a nossa família. Sim. Ele quer passar mais tempo com a gente. Ele está dizendo, gente, há mais tempo para distração ou para as outras coisas do que para mim. É isso que ele está dizendo. Mas Deus não se curva à nossa pressa nervosa, nem adota os métodos de nossa era mecânica. Com Deus é diferente. Ou você tem tempo para Ele, ou você não tem tempo. Não adianta querer fazer a coisa corrida, de qualquer maneira. A coisa meio agitada, meio nervosa, ansiosa, a coisa meio programada, os métodos meio mecânicos. Deus de Abraão, de Isaac. Não quer isso aí. Ele quer o nosso coração. Ele quer saber como é que a gente acorda. Deus, tu sabe que quando eu acordo, eu preciso de uns 15 minutos para me recompor. É isso que Ele quer. Uma sinceridade. Irmãos, olha, eu não sei se você está entendendo o privilégio dessa mensagem dessa noite, que Deus quer passar tempo com a gente. Você consegue entender isso, irmão? Eu, pastor, um pecador. Irmãos, ele chegou na praia, ele entrou no barco de Pedro para pregar a palavra. Quem era Pedro? Pedro vinha do barco amaldiçoando. Cara, essa noite desgraçada, essa pesca aí não serviu para nada, essas redes do inimigo, não sei o quê, esse mar que não está para. Esses cobradores de impostos que não largam do meu pé, esses atentados, e ia amaldiçoando, saía da boca de Pedro um monte de sujeira. O Jesus chega na praia, entra no barco dele, para discipular, para ensinar as pessoas. Aí quando Jesus manda ir para o fundo, mais profundo, diga mais profundo, o milagre acontece. Aí Pedro diz, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador, Senhor. Pedro, eu quero estar contigo, Pedro. Você está entendendo a mensagem de hoje? Deus não se curva agora à nossa pressa nervosa e nem adota os métodos de nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus, ele precisa dedicar-lhe tempo para Deus. É isso que vai nos manter firme e forte na presença de Deus até que Ele venha. É na perseverança, diz a palavra, é na perseverança que ganhareis as vossas almas. O homem que deseja conhecer a Deus, ele precisa dedicar-lhe tempo. Sim, as coisas de Deus não se conformam com as coisas dessa era. Deus nunca vai se submeter a
a uma religiosidade, a uma coisa desgovernada, descontrolada, a uma coisa sem ritmo, a uma coisa que não é pago o preço, a uma coisa carnal. Deus nunca vai se submeter a isso. As coisas de Deus não se conformam com as coisas dessa era. Somos nós que devemos nos conformar às coisas de Deus. É o contrário, amado. O reino de Deus é o contrário, o menor que é o maior. Você está entendendo? É o inverso. Temos o exemplo de Daniel, por exemplo. Daniel, ele ocupava um cargo importante no reino da Babilônia. Ou seja, com certeza, era alguém muito ocupado. A Babilônia era um reino, um governo que exigia muito. Era muito ocupado Daniel, mas 3 vezes ao dia, diga 3 vezes, ele separava o tempo para orar. Ele não abria mão de estar com Deus. Ele não abria mão de estar na presença de Deus, de receber orientação de Deus, de receber força, porque ele sabia que uma hora ia dar um estouro. Uma hora o rei ia se levantar contra, aquele governo não era um governo de Deus, uma hora aquilo ali ia dar um estouro, ia dar uma reviravolta, alguém ia pegar no pé dele, uma hora ele ia ter que enfrentar o mundo. Ele sabia, e para isso ele deveria estar forte, orientado, como fazer, como proceder. E ele não abria mão disso, nós temos o exemplo dele, mas 3 vezes ao dia ele separava tempo para orar. E o rei disse certa vez, lembra? O rei disse, quando descobriram que era Daniel, que era para ser jogado lá na cova dos leões, o rei disse uma coisa muito importante, saiu da boca de uma autoridade, de um líder mundano, uma coisa muito importante. O rei disse assim para ele, certa vez o rei, ele servia a Deus continuamente, o rei disse assim, que o Deus que você serve, Daniel, continuamente, possa te livrar. E não é que livrou mesmo? Os leões se tornaram gatinhos, e eram leões famintos. Você está entendendo? Então lembre-se, onde há interesse, há tempo. Se eu tenho interesse de estar com Deus, há tempo. Próxima imagem. O desejo de Deus, amados, é passar mais tempo com a gente. Talvez, no fim do dia, você perceba que não deu tempo para ter um momento de comunhão com o Senhor. Olha isso. Hoje foi corrido. Hoje foi assim a mil. E nessa hora você já está muito cansado para isso no final do dia. É por isso que é melhor não ficar deixando para. Estou dando dica para você. A melhor maneira de ir a Ele é quando, amados? Não ouvi, perdão, irmão, não ouvi. Mas eu tenho dificuldade de manhã. De manhã é ruim, eu não estou legal de manhã. Tem que passar o dia, eu tenho que tomar um café, para um café dar um gás para mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí é você e Deus. É você justamente nesse momento, como eu coloquei esse dia ali no grupo Cultura da Oração. Não importa se você vai dormir na oração, ou se você está cansado, isso, aquilo, o Pai não vai se importar de você dormir no colo dele. Muitos podem testemunhar, se começarmos o dia, eu já ouvi falar isso aí, se começamos o dia com um momento de comunhão com o Senhor, as nossas atividades durante o resto do dia acontece o quê? Fica mais fáceis de serem feitas. Meu Deus, irmãos, é como ir na academia para o corpo, né? Ou dar aquela caminhada. Tem gente que vai 5 horas na academia. 4h30, 5 horas. Tem que tirar o chapéu, né? Agora no inverno, então, 4 horas levantar da cama, hein? Aí vai lá, faz aquela coisa toda ali, vai dar os exercícios, vai trabalhar. O dia que não vai na academia, sente o corpo. Mas o dia que vai, parece que as coisas rendem, aquela disposição, aquela motivação, a mesma coisa o mundo espiritual, a mesma coisa a nossa vida com Deus.
O que acontece? Durante o resto do dia fica mais fácil serem feitos. Isso também nos faz mais seguros contra as ciladas do inimigo durante o resto do dia. Eu já falei aqui, não saia de casa sem uma direção de Deus. Só que a gente fala, amados. A próxima imagem, por favor. O desejo de Deus é passar mais tempo conosco. Olha isso, irmãos. O assunto mais importante e mais urgente com que tenho de me ocupar a cada dia é conservar a comunhão com Deus. Eu não posso me atrasar. Ele não pode mesmo. Eu não posso faltar que vou perder o domingo. Não posso faltar porque eu vou perder o domingo. E perde mesmo. Perde. Eu não posso, não é esse o assunto principal. Que tem que estar gravado, que tem que estar queimando dentro de um cristão. Não é esse o assunto principal. O assunto principal é aquilo que Adão e Eva perderam. O assunto principal é aquilo que Adão e Eva perderam e se descabelavam chorando porque foram expulsos da presença de Deus. O assunto principal é nós perdemos a comunhão com Deus. Nós não podemos perder. Irmãos, é um hábito na vida do cristão, conversar com Deus pela manhã. Conversar com Deus pela manhã. Primeira coisa, Deus. A minha primeira oferta, Deus. O meu primeiro pensamento, Deus. As minhas primeiras palavras do dia, para Deus. A minha vida, os primeiros passos, para Deus. A minha primeira vontade é conversar com Deus. É isso que tem que ser gravado, tem que estar queimando o coração de um cristão. Se isso não tiver, a gente deixa para depois. Aí Deus deixou de ser o primeiro, Deus já é o segundo, terceiro, quarto plano, não sei, quinto, sexto, sei. Aí a vida não desenvolve, estou desanimado, nem tenho vontade mais de ir na igreja. Claro, amados, é uma vida toda bagunçada. Um relaxamento com as coisas de Deus. Deus não é o primeiro. Agradeço a Deus por essa palavra, amados. Que Deus quer passar tempo com a gente. Mais importante ali é a comunhão com Deus. A comunhão com o Senhor é o que nos faz verdadeiramente felizes. É o que nos faz, a comunhão com o Senhor, grava isso, é o que nos faz verdadeiramente felizes e deve ser a nossa ocupação mais urgente, mais importante, primeiro, do dia. Meu Deus, amado. Aleluia. Que privilégio acordar e dizer, bom dia, Espírito Santo. Olhar pela janela, nesse dia eu botei um videozinho, uma imagem, um bonequinho lá. Eu gosto de encher vocês com as coisas. Eu prefiro encher vocês com as coisas de Deus do que o mundo encher a tua cabeça. É isso aí. Então, amados, o que acontece? Nos faz verdadeiramente, não é uma alegria passageira, é verdadeiramente feliz e deve ser a nossa ocupação mais urgente do dia. Uma importante prática é invocar o nome do Senhor ao se levantar e durante o dia todo. Mas às vezes podemos ter dificuldades para invocar com realidade. Deixa eu ler isso aqui com mais calma, irmãos. Uma importante prática, hábito, prática, é invocar o nome do Senhor ao se levantar e durante o dia todo. Mas às vezes nós temos dificuldades para invocar com realidade. Às vezes a gente tem dificuldade com isso. Qual é o problema? Antes de tudo eu preciso ser sincero para Deus. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo, a minha cabeça enche de coisa, eu tenho conta para pagar. Sabe? Eu tenho que saber administrar bem, porque se eu me perder aqui, vai dar ruim. Vai dar mal, vai ficar ruim. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É ruim de eu me concentrar. O trabalho que eu não posso, o trabalho que eu faço é com números. Eu tenho que contar de 1 a 12. Eu tenho que fechar talão, eu não posso errar. Eu tenho ali.
Conversa com Deus, amado. Coloca todos os pontos que te impedem de ter um relacionamento íntimo com Ele, profundo. Conversa, coloca Ele. Irmãos, Ele está aí para nós. É Ele que quer passar tempo com a gente. Você acha que Ele vai ajudar a gente? Sim ou não? Ele vai fazer o que for. Esse dia eu dei uma saída com a pastora, chegamos lá em Tramandaí. Quando eu saio, quer nos achar, vai a Tramandaí, tá, irmão? A gente deve estar andando lá pela calçada. Então, entremos numa loja lá para ver umas coisas, dar aquela olhadinha, né? E o que aconteceu? Que ambiente! Que ambiente! Eu disse para a pastora, trabalhar num ambiente desse aqui é o céu. Um telão grandão assim na parede, uns louvores tocando, orando, as funcionárias cantando, orando. Passei do lado de uma, dei uma disfarçada, olhei um casaquinho lá, estava olhando um casaquinho, está chegando o inverno agora, né, irmão? O apóstolo Paulo disse lá na cadeia, ô fulano, traz a capa para mim. Então passei olhando ali, daqui a pouco passou uma funcionária cantando, orando em línguas. Eu fiquei olhando para ela assim, depois ela foi lá atender a pastora. Você sabe o que é isso, amado? Trabalhar num ambiente desse, começar o dia desse jeito, e estar lá fazendo as coisas, aleluia, atendendo. O semblante delas atendendo é feliz mesmo, irmão. É feliz mesmo. É diferente. Então o que acontece? Converse com Deus sobre essas coisas. Ah, pastor, meu trabalho lá é só música, assim, das mais sujas possível. Aquelas músicas, aquele sertanejo de agora em diante aí, sertanejo aí que fala de tudo, né? Fala de tudo. É terrível. Será que eles impedem você de levar um fonezinho? Já experimentou? Conversar com o patrão, se posicionar e dizer assim, mano, cara, eu sou de Jesus, cara. Não diz que é crente, porque crente tem assim, ó. Diz que é de Jesus. Eu sou de Jesus, eu não vou. Essas coisas aí, estou enojado com essas coisas. Se você não se posicionar, vai ficar por aquilo ali, irmão. E a música, nós temos alma, a música vai entrando dentro de nós. É isso, pastor, eu não canto, mas às vezes o pezinho está balançando. Aí me segura, Jesus, aí me segura. É isso que está falando. Antes de tudo, ser sincero na oração. Senhor, eu tenho dificuldade de manhã, eu tenho dificuldade nessa área, de ficar o dia todo ali. Senhor Jesus, Senhor, livra lá. Ô Senhor, eu tenho essa dificuldade. Converse com Jesus. Não pense no pouco que você tem para oferecer a Deus, mas no quanto Ele quer te dar. É dando que se recebe. Oferece aquele dia para o Senhor, Senhor, se tiver oportunidade, eu vou orar por uma pessoa, eu vou falar do amor de Deus, eu vou fazer. Oferece isso para Deus, eu vou fazer isso aí. A principal função da oração é ouvir Deus, não falar a Ele. Você chega, cumprimenta, conversa um pouquinho com Ele, e fica esperando. Irmãos, eu rasgo a minha carteira de pastor. Está gravando isso, Marcelo? Vou ficar aqui na frente da câmera. Eu rasgo a minha carteira de pastor se ele não falar com você. Porque daí ele deixa de ser Deus. Porque daí ele está mentindo. Porque daí a palavra de Deus pode jogar fora. Você começa de manhã. Cumprimenta ele. O pastor não falou na primeira vez. Ele está esperando, ele vai ver se você vai continuar. Se você vai ter o hábito. A hora que ele vê que você está apaixonado, tem o hábito todo dia, ele não se aguenta, irmão. Ele não rejeita um coração quebrantado. E ele fala com você, através da Bíblia, só que você tem que estar ligado. Ele fala através, eu já falei, eu rasgo a minha carteira de pastor. Se ele não falar com você. Se ele não falar com você, é outro Deus que você está servindo, não é o mesmo que o meu. Converse com ele. Já de manhã, Senhor, fala comigo, Senhor. Faça como Moisés. Não me deixa sair daqui sem a tua presença. Quero ver o que vai acontecer com você. Você vai sair pela rua,
E você vai sair pela rua e você vai chegar no seu trabalho lá, você vai ver o que vai acontecer com você. Canela de fogo. Vai mudar a sua vida espiritual, sua maneira de orar, de adorar. Tudo vai acontecer. Próxima imagem, por favor. Ah, pastor, eu não sei o que orar quando eu me aproximo de Deus. Foi falado, o principal é você ouvir. Tem gente que fala igual uma tagarela. Abençoa fulano, toca no prefeito, não sei mais o quê, repreende todo mundo. E daí quando Deus vai falar, a gente diz, amém, Senhor, oh, aleluia, é isso aí. Ah, mas e aí? Conversar com Deus, quando você conversa, você também ouve. Mas eu não sei, pastor, o que orar, o que dizer. Não sabe o que orar? Um dia a Tati ensinou para nós como é que é. Ore a... Diga para o seu irmão, cutuca assim, ore a palavra, irmão. Se você não sabe o que orar, o que dizer. Eu acho meio difícil, mas se você não sabe o que dizer, ore a palavra. Ore o Salmos 91. Você já experimentou ler o Salmos 91? Quando você chegar no capítulo 3 ou 4, você já vai sentir a presença. Você começa a orar. O Salmos 23, já orou? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Daí quando começa aquela parte assim, ó. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Aí o negócio começa. Irmãos, aí o negócio fica doido. Aí fica louco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, doenças, enfermidades, isso aqui, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E você vai orando, irmão. Faça isso para você ver o que vai acontecer. Se você levantar o fundo, você vai me derrubar, irmão. Eu tenho que pregar. Lembre-se, o desejo de Deus é passar mais tempo conosco. Eu tenho tanta coisa lá no céu, irmão. Mas se você dobrar o joelho, ele... Opa! Os anjos... Dá uma seguradinha ali. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo... Baixa um pouquinho o volume ali. Baixa um pouquinho. Ah, tá. O desejo de Deus é passar mais tempo conosco. Então, não perca por nada desse mundo. Nada desse mundo. A comunhão com Deus. Irmãos, já buzinaram lá em casa. Abuzinaram tanto e não desistiram de buzinar. E daí alguém não aguentou, não vou dizer o nome, bateu na porta lá. Devagarinho abriu. Pastor, tem gente chamando aí. Ninguém mais importante que o meu Senhor. Ele ainda não falou comigo. Ninguém mais importante que o meu Senhor. Desculpa. Mas ninguém mais importante que Ele. Sinto muito, mas ninguém mais importante que Ele. Era isso que Daniel fazia, Jackson. Os servos do rei, onde é que está Daniel? Não sei. Mas Daniel era para estar aí na reunião. Porque um reino desse jeito arruma atividades o dia todo para as pessoas. Para as pessoas não ficar paradas. Para não se converter. O que fizeram no Egito quando o faraó soube que as pessoas estavam buscando de Deus? Aumenta o serviço deles. Dá serviço para esse povo. Tira o couro deles, para eles ficarem cansados, para eles não ter tempo para orar, para eles não ter tempo para adorar, para eles não ter tempo para conversar com Deus.
E olha hoje. Você está entendendo? Olha hoje. Onde é que está Daniel? Até que eles foram, vamos fazer assim, vamos botar na cabeça do rei um decreto. Vamos botar pilha no rei. Porque Daniel o rapaz, 3 horas, 3 vezes por dia. Vamos botar um negócio. E foram lá no rei, ô rei, assim, assim, assim. E senão, e o rei caiu na cilada. Mas é isso aí mesmo. Ah, tá certo. E pá. Aí eles foram lá e espiaram o Daniel. O que o Daniel está fazendo? Aí foram lá no rei de novo. Ó, o Daniel o senhor tem que cumprir a lei aí, ó. Daniel estava lá orando de novo lá. Você está entendendo?